Boa noite, família. Deixa-me primeiro quero agradecer pelo nosso convidado que está aqui. Pessoal, vocês nem esperavam quem é a pessoa que eu escolhi. Então, nesse caso, fui conversar com um dos meus companheiros da vida, um dos amigos, pessoas que me ajudam a crescer. Então, foi um deles que aceitou vir aqui, sentar essa nossa mesa, onde nós vamos conversar um pouco sobre educação, sobre aquilo que nós vamos tratar nesse vídeo desse vídeo. Família, antes que a gente ir para frente, queria pedir a vocês que partilhem o vídeo, deixem os vossos comentários. Eu quero ver quantas pessoas que vão visualizar o vídeo. Nesse caso, nós estamos aqui, vamos falar um pouco sobre educação. Vocês sabem que a página sempre funciona sobre educação e desenvolvimento. Então, hoje tem um dos convidados muito especial que vocês até que nem esperava. A pessoa está do meu lado, ele vai se apresentar, vai dizer que é o nome dele e vamos falar um pouco sobre educação. Boa noite, mano. Tudo bem? Boa noite. Estou pela graça dos senhores. Que bom saber que ele disse está bem, graças a Deus. Mano, eu gostava que se apresentasse para os nossos amigos já que saberem qual é o seu nome. Eu chamo-me por Tomé Francisco Brito. Tomé Francisco Brito. Mano, o senhor também está aqui hoje a fazer parte do meu programa onde nós falamos sobre educação. Então, eu estou aqui com o senhor querendo tanto saber um pouco aquilo que o senhor entende sobre educação. Quando se fala de educação, o que o senhor entende sobre educação? Bom, educação, daquilo que eu entendo como a arma fundamental para o desenvolvimento do homem. Porque para você desenvolver bem, viver bem na sociedade, precisa de uma certa educação. Sim. Família, educação vocês já viram o que significa, para ele o que entende e é fundamental para um homem, de um ser humano, no modo geral. Então, nesse caso, mano, também, eu acredito que muitos já falam de educação. Então, no seu ponto de vista, enquanto falamos de educação, no seu ponto de vista, levanto para na sua própria casa, como é que funciona a educação na sua casa? Como é que funciona? Bom, na minha casa, a educação da minha casa funciona da seguinte maneira. Primeiro, mensalmente na minha casa, eu tenho que fazer uma concentração, reunir com os meus filhos. Não só, né? Sim. E até dentro da minha família no geral, além dos meus filhos, pelo menos anualmente, 2 a 3 vezes, temos que fazer uma sentada para vermos como é que funcionamos. Então, ali na minha casa, mensalmente, 2 a 1 vez, tenho que sentar com os meus filhos para conversar. Sim. Primeiro, procurar de saber, né, como é que posso dizer, lhes mostrar o caminho, porque visto que hoje muitos jovens adolescentes se estragam, então para impedir daquele caminho eu tenho que controlar a cada pessoa, e não só eu, todos os meus filhos eu conheço, pelo menos dentro dali casa, deixando da escola, certo. Sim. Controlo com quem está a brincar. Sim, com quem está a brincar. Com quem vai à escola, ali do bairro. Então, se caso ver de que aquele jovem que está com o meu filho há 2 dias, há 1 semana, ou há 1 mês, eu chamo a ele. Dentro daquela concentração, eu lhe informo que você não pode fazer isto e não pode brincar com ele. Primeiro, para lhe impedir a marginalidade, no geral. Sim. Agora, aquela sentada ali em casa, eu falo para os meus filhos. Primeiro, é a escola. Segundo, são serviços de casa. E terceiro, são brincadeiras. Não é brincadeiras para toda a vida, mas também não é para a escola. Essas 3 partes devem ir à escola, porém, em primeiro lugar, a escola.
Em segundo, trabalhos. Respeitar os mais velhos. Não é respeitar porque é o tio, porque é o pai. Não. Mesmo as pessoas que estão na estrada. Sim. Certo, muito obrigado. A explicação foi tão bonita, pessoal. Vocês nem estavam a esperar disso. Muito obrigado. Mano, também tenho mais uma pergunta. Tu achas que o momento em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos hoje, em que essa nova geração que nós temos, eles sabem o que é educação, ou a educação tem alguns pontos que está a falhar, ou o que é que está a falhar realmente? Acha que eles estão a obedecer às leis? Como é que seriam? Como é que tinham que se comportar diante de casa, saindo para fora, para evitar esses conflitos entre os amigos? Será que há um ponto que gostava de tocar nessa parte? Desculpa, não percebi bem, repete. Certo, eu estava aqui a querer saber, nesse vertente dos filhos de casa, as crianças, como é que o Senhor educa os teus filhos? E tocaste num ponto em que dizes que há crianças que às vezes não podem sair, nas amizades pode vir falhar. Será que nós, nessa geração que nós temos hoje em dia, há um dos pontos que está a falhar a educação, que o Senhor não gosta, ou que o Senhor viu que uma das partes da educação está a falhar, e para mim não quero que funcione dessa maneira, eu quero que funcione assim? Há um dos pontos que o Senhor descobriu que quer partilhar para conosco aqui? Posso sim? Sim, pode. A sociedade que desde o princípio, desde lá do vinho, também não de que a marginada começou agora, não, okay. Desde houve. A educação depende da casa. A sociedade sempre está como está, o mundo está como está. Certo. Mas como as pessoas, porque as pessoas é quem estraga a sociedade. Então, cabe aos pais e aos encarregados de educação como aconselham aos seus filhos. Primeiro, sim, porque muitas das crianças, muitos dos jovens, adolescentes, se estragam nas amizades. Eu controlo dessa maneira os meus filhos. Mas, em contrapartida, existe certos pais que, quando vem o filho da escola, não procura o que escreveu, não procura o caderno se escreveu, não faz concentração. No caso das meninas, sim, eu não tenho possibilidade de um telefone de 30 mil, mas a minha filha há de trazer, mesmo que seja meu filho, a cada coisa que traz em casa, eu tenho que controlar, tenho que perguntar onde é que conseguiu e como conseguiu. Se for um rapaz, pode roubar, ele pode fazer experiência, né? Certo. Sim, então eu vejo ele a dizer, pai, eu já consegui um telefone desse, e eu vou, porque o telefone é de 100, é de 30, é de 5 mil, eu vou estar a rir, mas não investi com o meu filho. Como é que conseguiu? Então, ele vai acostumar, ele já sabe, meus pais, minha família gostam disso. Ele amanhã ou depois virá em casa algemado. Certo. Porque eu deixei passar do princípio. Agora, se eu controlo, como é que você conseguiu? Este telefone, esta moto, esta bicicleta é de quem? E ele se dizer é de tal pessoa. Sou obrigado a chamar aquela pessoa. Certo. Perguntar. Sim. Então, na falta disso dentro de uma família, já as crianças descomandam, ficam descomandadas. Uma criança, uma menina, veio com saias curtas. Eu não procuro saber. Não lhe reprovo, não lhe repreendo no presente momento. Então, ele já sabe isso. Então, desta maneira, esta menina fica descomandada.
Sim. Então, a sociedade somos nós que estragamos e somos nós que construímos, dependentemente de família por família. De família por família, certo, certo, certo. Ok, o conhecimento fica, família. Muito obrigado. O conhecimento fica com esse nosso senhor maravilhoso que está aqui, que transmite uma ideia muito elegante, muito maravilhosa para aqui. Nesse caso, então, eu que estava a querer saber também, e olhando nos pontos em que tocaste, são os pontos muito importantes que os pais, na verdade, deviam prestar atenção nos seus próprios filhos, caso traja alguma coisa, caso aconteça dentro de uma casa. Então, é um dos pontos que os pais deviam prestar atenção. São um dos pontos muito importantes que o senhor tocou. E a conversa indo mais para frente, eu estava aqui olhando que o senhor talvez teve uma experiência bem educada ou foi uma pessoa instruída dentro da tua família, na sua infância. O que é que o senhor tem até agora de recordação que os teus pais transmitiram para ti, que até agora recorda daquilo, ou que gostava de transmitir aquele conhecimento para o povo, para a família que vão assistir esse vídeo aqui, que eles deixaram há muito tempo para ti, quando ele tinha uma idade adolescente em si, que até agora acreditas que eles falaram uma boa coisa que até hoje gostava de partilhar para a minha família. O que é uma das coisas? Primeiro, eu não cresci com os meus pais. Sim. Aos 12 anos, perdi os meus pais. Passei a viver na casa dos meus filhos. São eles que me acolheram, que me educaram. Até hoje, a única palavra que eu gostei, que não esqueço e que também que transmito para os meus filhos é a palavra de que para conquistar a guerra, para ter a vitória, tem que conhecer a fraqueza do adversário. Porque se você sem conhecer a fraqueza do adversário, nunca vais vencer. Certo. Sim, e se você conhecer a fraqueza do adversário, facilmente você vencer. Sim. Que bom, uma boa reflexão, muito boa reflexão, foi muito boa. Então, né, senhor Domé, se eu estou aqui contigo a conversar, se eu fosse o teu filho e o senhor nesse momento é obrigado a deixar só simplesmente 2 palavras para utilizar para o resto da minha vida, quais seriam as palavras? Se eu estou aqui contigo, se fosse o teu filho e o senhor, esses são os seus últimos dias da vida e és obrigado a deixar 2 palavras ou 4, em poucas palavras, resumindo, quais as palavras que podia deixar para mim para eu poder usar por o resto da minha vida? A primeira palavra, ou o primeiro conselho, Certo. é desta, também que me deixaram a mim, né? Certo. É que se você fosse meu filho, eu poderia dizer, para ter sucessos na sua vida, deves conhecer as fraquezas do adversário. Certo, certo. Sim, neste momento imaginemos que você vai treinar o boxe. Certo, certo. Então, sem conhecer a fraqueza do teu adversário, você nunca há de vencer. Certo, certo. Se fosse seguir a um jogador, vazar o campo. Então, sem conhecer, ou se fosse a um treinador, sem conhecer a fraqueza do guarda-redes de toda a equipa, você nunca vai marcar gol. Era o conselho. Certo. Segundo, poder dizer que o mundo, ou as pessoas do mundo, porque o mundo desde que, do princípio, ainda está assim. Só que as pessoas têm que mudar. Sim. As pessoas de hoje, não de ontem, tenha muito cuidado com as pessoas de hoje. Porque a maioria dos jovens são drogados, não podes a esta linha, não vai te ajudar. A maioria são ladrões, são gatunos. Então, a esta via, eu não aconselharia que fosse meu filho. A única coisa que eu te aconselharia, e não só, você tem que, a cada sua amizade, a cada seu amigo,
Hã? A primeira coisa, antes de você dar confiança a ele, deves estudar a ele o que você aproveita nele. Porque não há amizade sem objetivo. Certo. Então você tem que seguir o objetivo. Agora, se ele é Caturo e você é para se ver de que também você é um. Tá, porque já a iguação é igual. Sim. Então deves aproveitar a cada amizade. Pelo menos se fosse o meu filho, poderia te educar dessa maneira ou poderia te aconselhar dessa maneira. Certo, família, essa foi a última pergunta que nós fizemos para o senhor Tomé. A conversa foi maravilhosa, muito bonita, na verdade. Eu estou agradecido, senhor Tomé, por fazer parte desse meu programa. Muito obrigado, espero que Deus te abençoe. Vem me ajudar de novo amanhã a deixar os teus conhecimentos. Então, família, eu quero pedir a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, eu sei que não são muitos, então eu peço para deixar os vossos comentários para eu saber que algumas pessoas já viram, ou quem viu, peço para deixar o teu comentário. Caso queira apoiar o senhor Tomé, ele está aqui presente comigo, que é um dos meus companheiros de vida. Mano, eu quero agradecer-te, verdade, novamente. Muito obrigado por fazer parte do meu programa. Obrigado. O vídeo será visto em 24 horas que o senhor há de ver o que vai sair. Muito obrigado, Deus te abençoe para sempre. Tchau, família. Partilha, deixe vossos comentários. Eu quero ver daqui a uns 2 horas do tempo o que vai acontecer. Tchau, até a próxima.